Um primeiro ponto para a gente, então, organizar o nosso estudo, né, como a gente já tinha discutido em aula anteriormente, é o seguinte: não é da natureza, ninguém nasce sabendo ler um artigo científico, né? Assim como um capítulo de livro, assim como qualquer outro tipo de material escrito, né? Cada material escrito, ele tem uma estrutura, ele tem uma lógica, né, de produção, ele tem uma lógica de comunicação. E não seria diferente com um artigo científico. Então, para a gente conseguir ler bem, né, fazer o melhor proveito, o melhor uso de um artigo científico, a questão, acho que o principal começo, né, nosso tem que ser pela identificação de qual é a pergunta principal que o autor, os autores, as autoras se propuseram a responder. Então, agora nessas gravações, nesses slides, a gente vai um pouco passo a passo mostrar como que isso está prometido, como que isso está enunciado no texto. Né? E aí depois, conforme a gente vai, né, aprofundando a leitura, a gente vai ver o quanto essas questões estão ou não estão respondidas e em que grau de profundidade, para a gente, evidentemente, fazer a nossa própria avaliação sobre o texto, tá ok? Mas vamos lá, então o objetivo desse artigo, particularmente, então do gesto ao símbolo, né, na teoria de Henri Vallon sobre a formação simbólica, na página 2, né, o autor, o professor Denner Silva, ele apresenta o objetivo dele, né, que é apresentar a teoria de Henri Vallon sobre o nascimento do pensamento simbólico. Ou seja, então, essa é a promessa do autor e é essa pergunta que a gente tem que procurar analisar ao longo do texto como que ela é respondida. Tá, ok? Então, por exemplo, não vai ser um texto que vai se debruçar sobre o exame de ter uma teoria de personalidade ou sobre a patologia, né? Embora esses tenham sido temas tratados também pelo Vallon, tá? Então, o que a gente tem que procurar, né, se orientar na leitura do texto é como nasce o pensamento simbólico. E é muito mais o como do que o que é o pensamento simbólico, né?